O vereador pede informações sobre a saúde em Campinas e ainda nesta edição. O projeto de lei quer homenagear o ex-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Gripe e resfriado é o tema do quadro Saúde e Bem-Estar de hoje. E tem ainda uma matéria especial sobre o Dia das Mães e mais uma entrevista sobre o Maio Amarelo. Em 20 segundos, aqui no Câmara Notícias. Olá, boa tarde. Durante a última reunião ordinária, a TV Câmara conversou com o vereador Paulo Galtério sobre os requerimentos que ele protocolou, pedindo para a Prefeitura informações sobre a saúde em Campinas. UPA Padre Anchieta, PA, Campo Grande e UPA do São José. Essas são as unidades de saúde que o vereador Paulo Galtério, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, pediu explicações à Prefeitura. Eu fiz uma série de requerimentos com o objetivo de confrontar dados, confrontar informações, para quê? Para que a gente possa melhorar a estrutura de saúde na cidade. Segundo o parlamentar, a comissão já conseguiu identificar possíveis falhas. Na UPA do Campo Grande nós temos 9 pediatras. Na UPA do São José nós temos 14. E na Nova Aparecida, que é o Padre Anchieta, nós temos 18. O que nós podemos observar só nesse dado? Que para uma população de 150 mil habitantes, que é hoje a população do Campo Grande, nós temos 9 pediatras. E para uma população de 30 mil habitantes, que é a região do Padre Anchieta, nós temos 18, o dobro. Então o que significa isso? Que tem médico mal distribuído. Os dados levantados devem ser apresentados e questionados à Prefeitura. Eu estou levantando informações para criar, para cruzar a informação e ver aonde a coisa realmente não está funcionando, porque dinheiro está sendo gasto na cidade de Campinas. E o vereador Paulo Haddad tem um projeto de lei que já tramita aqui na Câmara e que pede a alteração do nome do diploma de mérito odontológico. Haddad quer homenagear um ex-prefeito de Campinas. Paulo Haddad pretende homenagear o ex-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. O vereador justificou o pedido de alteração do diploma de mérito odontológico. José Roberto Magalhães Teixeira, ou Dr. José Roberto Magalhães Teixeira, ele era um cirurgião dentista, de profissão. Ele também é conhecido como Grama, nasceu em São Sebastião da Grama, nasceu em Andradas, próximo de São Sebastião da Grama, e veio para Campinas. Ele foi prefeito por 2 vezes, formou em odontologia pela PUC de Campinas. Ele foi 2 vezes prefeito de Campinas, uma vez vice-prefeito. Ele foi deputado federal, foi suplente de senador, foi secretário de Cultura e de Esporte no município de Campinas. Foi um dos fundadores do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, em 1998. Nosso líder de governo, Marcos Bernardelli. E na sua gestão como prefeito de Campinas, ele incluiu a fluoretação da água, que sabidamente diminuía a incidência de cárie dentária. O ex-prefeito, também conhecido como Grama, nasceu em Andradas, no sul de Minas Gerais, e foi prefeito de Campinas por 2 vezes entre as décadas de 80 e 90. E também o prefeito Grama, ele foi quem criou o SAMU. Foi uma experiência que ele trouxe de Paris. Então, nada mais justo que esse vereador de primeiro mandato, fizesse essa homenagem para a classe odontológica, nominando esse diploma de mérito odontológico como diploma de mérito Dr. José Roberto Magalhães Teixeira. E o fim de semana já está aí. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, o Dia das Mães pode ter pancadas de chuva no período da tarde. Para o sábado, a mínima deve ser de 13 graus e a máxima de 26 graus. Já no domingo, a mínima fica nos 14 graus e a máxima em 27. E agora uma informação importante é que neste sábado acontece das 9 da manhã até a 1 da tarde o Pet Encontro no Portão 2 da Lagoa do Taquaral. Esse evento é realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal para a adoção responsável e a microchipagem e atende os animais domiciliados em Campinas. E a seguir tem uma matéria especial sobre o Dia das Mães aqui no Câmara Notícias.
mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A gente mostrou aqui essa semana no Câmara Notícia a preparação de crianças da Rede Municipal de Ensino para uma apresentação de um coral formado por elas. E hoje, ao meio-dia, quem esteve na Prefeitura de Campinas pôde acompanhar como foi. O responsável pelo projeto Cantando na Escola e por essa homenagem ao Dia das Mães é o maestro Daniel Amato. Essa apresentação, basicamente, foi para homenagear as mães, né? E aquelas que fazem o papel das mães, são as avós, as tias e até os pais também, que têm atribuições maternas no dia a dia das crianças. E quem passava pela prefeitura na hora do almoço parava para assistir em meio a um monte de pai e mãe com o celular para cima, filmando as crianças cantarem. Dá uma graça as crianças, ouvir as crianças. É muito delicioso estar aqui ouvindo-os. Minha filha está aqui, a Isabela, e eu estou muito orgulhoso. Na verdade, assim, é um orgulho mesmo sendo pai, mas também de estar aqui representando e homenageando as mamães. Foi meia hora de apresentação que fez muita gente ganhar o dia, ou melhor, o fim de semana. Num dia a dia tão conturbado que as famílias têm, uma época de crise, então você tem um momento de oásis, de emoção, para que eles possam externar a alegria de ter a mãe, as avós perto, é muito gratificante. E o Dia das Mães já é no domingo, mas a data já não é mais celebrada pensando somente em um padrão. A repórter Marina Saviani traz uma reportagem especial sobre esse assunto. João e Ana, eles não se conhecem, mas têm algo em comum, o amor de mãe. Padrão? Longe disso. Para eles, o que define esse papel vai além de qualquer estereótipo. É meio diferente, porque todos os meus amigos, eles têm uma mãe e um pai, né? E até, mas eles, assim, me aceitam, né? Essa é a Daniela, a mãe do João. Nos álbuns de fotos, lembranças de 10 anos atrás, quando ela e a antiga companheira decidiram ter um filho juntas. Na certidão de nascimento, o nome das duas, mãe e mãe. O Dia das Mães está chegando e foi-se o tempo em que a data era celebrada pensando só em um tipo de mãe. A Daniela é educadora. E, Dani, isso mudou bastante também nas escolas, né? Conta um pouquinho pra gente. Mudou, eu posso dizer isso tanto como educadora como mãe do João, né? O que acontece? O Dia das Mães parece que ele foi um dia feito para institucionalizar algo rígido. E a gente vive um tempo em que os laços afetivos, os laços de carinho, já mostraram e provaram que são muito mais fortes. Então a gente tem uma flexibilidade e uma forma de tratar o Dia das Mães que é muito mais ampla. E por falar em escola, foi por lá que um dos Dias das Mães mais marcantes da Janaína e da Ana aconteceu. Lembra, Ana? Eu tive que vestir uma roupa dela, né, que a escola pediu. Aí ficou meio grande, mas eu gostei. Porque eu... não tem muito o que falar, não. A emoção é grande. Isso porque a história delas começou de um jeito especial. A Janaína foi madrinha da Ana enquanto ela morava em um abrigo. Eu acreditava que eu ia só num final de semana só, que era pelo menos você teria que ir num só final de semana, mas eu acabei indo todos os finais de semana pegar a Ana para passear. E nesse período criou um vínculo, né, afetivo muito grande entre a gente,
que até um dia eu fiquei doente e aí ela não queria mais sair do carro. Quando eu fui entregá-la para o abrigo, ela não queria sair do carro, começou a chorar. Nesse dia, a madrinha percebeu que aquele amor tinha sido transformado em amor de mãe. Justamente não querer entregá-la mais para o abrigo. A dor de entregar, de ver que vai ficar uma semana sem a criança, e ela também sentia essa dor. Então, foi aí que a gente percebeu que estava na hora, então, da gente ficar junto definitivo. E lembra daquele dia na escola? Depois de 12 anos, a Ana percebeu que, além de vestir a roupa, ela vestiu muitas características da mãe. Porque eu era uma pessoa muito fechada. E ela está me ensinando, hoje em dia, a me abrir um pouco mais para as pessoas. Com a Ana, a família cresceu. Com ela, veio a adoção dos cães, a mudança da avó para perto e, para caber esse carinho todo, um novo lar. Do apartamento, elas foram para uma casa. E você ainda acha que o João e a Ana têm pouco em comum? João e Daniela, Ana e Janaína. Histórias que se encontram no afeto. Como vai ser esse Dia das Mães para eles? Faz assim, ó. Assim, ó. Ai! Tá, deixa eu não apertar. Cadê meu beijo? Cadê? E agora você acompanha o quadro Saúde e Bem-Estar, que traz uma entrevista com um médico infectologista da Secretaria de Saúde que fala sobre gripe e resfriado. É gripe ou resfriado? Hoje o Saúde e Bem-Estar vai desfazer essa confusão. E também vamos falar sobre um passo importante em direção à cura da AIDS. Para começar, olha só, a Universidade de Greenwich, em Londres, publicou uma pesquisa mostrando que 2 canecas de cerveja podem acabar com a dor física mesmo. Segundo a pesquisa, a quantidade de cerveja seria capaz de aumentar a resistência à dor, apresentando mais eficácia do que a substância analgésica paracetamol. E isso poderia explicar, por exemplo, o uso indevido de álcool naqueles com dor persistente, apesar das suas potenciais consequências para a saúde a longo prazo. Mas calma, porque a mesma pesquisa informa que são necessários alguns estudos complementares para comprovar a descoberta. Agora, uma outra boa notícia. Pesquisadores norte-americanos conseguiram isolar o vírus da AIDS em animais vivos. As equipes de 2 universidades dos Estados Unidos provaram pela primeira vez que é possível frear a replicação do HIV e eliminar o vírus do DNA de células animais infectadas. O novo estudo complementa um outro publicado pelo mesmo grupo em 2016. A gente não pode dar alguns espirros ou estar com a garganta arranhando que já acha que está com gripe. Mas existe uma grande diferença entre gripe e resfriado. Foi esse o tema da conversa que nós tivemos com o médico infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Rodrigo Angerami. Gripe é causada pelo vírus influenza. Resfriado pode ser causado por uma série de outros vírus. Clinicamente, nós temos uma diferença bastante significativa. O resfriado tende a ser quadros mais brandos, com o nariz entupido, nariz escorrendo, geralmente não traz quadro de febre, não traz a dor no corpo, não traz dor de cabeça. Tende a ser quadros mais brandos e autolimitados. A gripe, por sua vez, é uma doença mais exuberante clinicamente. Além de poder compartilhar alguns sinais e sintomas, como nariz escorrendo, nariz entupido, via de regra ela também acomete garganta, pode induzir dor de garganta, pode induzir tosse, eventualmente pode ter complicações respiratórias baixas, como pneumonia, e geralmente associada à febre e uma queda importante do estado geral. Então a pessoa fica muito prostrada. Então, a gripe é uma doença muito mais exuberante, acompanhada de febre e que muitas vezes demanda atendimento médico hospitalar. O resfriado é uma doença benigna com sinais e sintomas muito mais brandos e autolimitados. Qual o tipo de gripe que merece maior atenção? O que nós temos visto desde 2009 é que todas as vezes que o vírus H1N1 circula, nós temos um número aumentado de casos graves, à semelhança do que nós vimos no ano passado.
Então, o ano passado, no mesmo período do ano, nós tivemos quase 700 casos de indivíduos com síndrome respiratória grave, né, dos quais nós tivemos ali 131 confirmados como H1N1. Esse ano nós tivemos 298 casos de doença respiratória grave, sendo que apenas 6 confirmados como vírus da influenza. Então, o que nós temos esse ano não é a circulação do vírus H1N1. O que nós temos esse ano é o vírus H3N2. Talvez a própria proporção de casos graves desse ano, comparando-se com o ano passado, decorra do fato de que o ano passado foi o vírus H1N1 e esse ano vem sendo o vírus H3N2. Desfeitas as dúvidas, vamos encerrando o Saúde e Bem-Estar de hoje. Até o próximo. Tchau! E a seguir tem mais uma entrevista sobre o Maio Amarelo. E aí galera, beleza? Então, o mundo mudou. Agora todo mundo é gerador de conteúdo. Entrar ao vivo não é mais um privilégio da TV, é um privilégio seu. Você também dá notícia, você também tem audiência, tem voz. E ouvindo você, o Enem mudou. As provas serão em 2 domingos e a redação no primeiro domingo. O Enem é você quem faz. As inscrições para o Enem 2017 já estão abertas. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, você que está assistindo o Jornal Câmara Notícia e se preparando para o final de semana. Eu tenho uma dica, Universo Épico. Isso mesmo, com ele você vai ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do cinema, internet, séries e games. Aliás, anota aí, vai ter uma entrevista com uma dupla aqui no estúdio, João Lucas e Rafael Denezin, que vão falar sobre o quadrinho As Aventuras de Argus e Galadil. As Aventuras de Argus e Galadil são resultado de um projeto antigo meu, que se trata de uma ambientação para RPG de mesa. Para mim foi um exercício bem bacana, que eu nunca tinha criado cenários ou criado coisas a partir da visão de outra pessoa, por exemplo, o roteirista. Se você perdeu o MTV Movie TV Awards, eu te conto quem foram os ganhadores. Vai ter também dicas de séries para você fazer aquela maratona e, se preferir, relaxar, os lançamentos de games. Ah, e tudo que tá chegando nas telonas. You will soon find out. Eu te espero, hein? É sábado às 2 da tarde. Até lá! Estamos de volta com o Câmara Notícia e essa semana a gente continua com as entrevistas sobre o Maio Amarelo e eu recebo novamente aqui o Renato Campestrini, que é do Observatório Nacional de Segurança Viária. Renato, obrigado por estar aqui de novo. Obrigado, Marco. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara falando com os seus telespectadores. Bom, a gente já começa então com uma pergunta deles aí enviada pra gente. Tenho 2 filhos, um de 8 e outro de 4 anos. Como devo transportá-los com segurança e dentro do que pede a lei? A criança, de acordo com as regras da resolução do CONTRAN, ela deve se transportar até 7 anos e meio em assento de elevação, se ela na cadeirinha e também no bebê conforto, até essa idade. A partir dos 8 anos, no caso do seu filho maior, ela pode ser transportada no banco traseiro, de fato, com o cinto de segurança como um adulto normal. Essa é a forma que você está transportando de forma segura seus filhos. Bom, Renato, então agora a gente tem uma outra pergunta, a gente vai acompanhar aí que um telespectador mandou pra gente. Carro rebaixado representa risco para o trânsito e para a população? Olha, a partir do momento que o CONTRAN regulamentou essa questão, que coloca que o veículo pode transitar rebaixado, não se tem o que discutir. Ocorre que o veículo tem que passar por uma vistoria técnica, ser aprovado para vir constar no documento dele que ele é rebaixado, porque aí você tem as condições de segurança garantidas por uma empresa certificadora. Se ele atrapalha ou não o trânsito é um tanto quanto relativo.
A regra estipula que a altura mínima desse veículo em relação ao solo é 10 centímetros. Então, 10 centímetros nas nossas vias é algo que pode vir a causar um transtorno para quem vem atrás. Principalmente quando vai passar em lombada, alguma coisa Isso, do tipo, né? Nas depressões e tudo mais. Mas que é permitido, o ideal é que sempre o veículo passe pelo processo de legalização para que seja certificado que aquela modificação não vai causar risco de segurança para o condutor, os seus passageiros e para os demais usuários das vias. Tá já então, Renata, a gente tem uma última pergunta. Como é determinada a velocidade de ruas e rodovias? Algumas parecem não fazer sentido. Realmente algumas não fazem sentido? É um assunto bastante polêmico. Quando o órgão, a entidade executiva de trânsito, ele regulamenta o limite de velocidade de uma via, ele tem um histórico de como aquela via, como ela se comporta. É realizado 85 percentil para determinar qual a velocidade ideal para que o trânsito venha a fluir e que represente segurança para todos. Então, esse é o processo. O Código de Trânsito ele estabelece quais velocidades para vias locais, arteriais, via expressa, mas também ele abre a questão de que o órgão de trânsito pode regulamentar isso para cima ou para mais, desde que utilize de placa de regulamentação. Dentro de um limite, né? Sim, correto. Bom, Renato, a gente terminou as perguntas aí dos telespectadores, mas você pode deixar alguma dica sobre segurança, principalmente nas estradas, para quem está assistindo a gente? Pessoal, eu que posso dizer, pela experiência que todo dia estou em rodovias, né, no trânsito de Sorocaba, em Indaiatuba, e respeite o limite de velocidade, seja cortês, se antecipe aos movimentos, não tenha pressa, ultrapassar pelo acostamento jamais, jamais. Celular, entrou na rodovia, deixa desligado, coloca em silencioso, mas não manuseie, principalmente se você estiver de motocicleta e caminhões. Às vezes, fico impressionado de ver pessoas com um celular em motocicleta na rodovia, sabe? Dá muita chance para o acidente de trânsito. O acidente não acontece, ele é provocado. Então, por favor, seja consciente. A sua escolha, a minha escolha, é a que vai ajudar a gente a diminuir os números de acidentes de trânsito no país. A gente mata muita gente, a gente deixa muita gente sequelada nesse país. E a gente não pode aceitar isso. Então, pessoal, por favor, tenha consciência, dirija dentro das regras e tenha uma vida boa e longa. Bom, a responsabilidade é de todos, né? Sim, Marco, é nossa. Cada um fazendo a sua parte, o trânsito. E importante, nós estamos falando numa época de cortes, de previdência. O trânsito representa uma despesa anual de 56 bilhões de reais para o país. É muito dinheiro. Além da dor daqueles que sofrem acidente, daqueles que são vítimas, há um prejuízo enorme para toda a sociedade, que nós todos suportamos. Há leitos de hospitais entupidos de gente vítima de acidente, com outras pessoas com questões de saúde podendo estar sendo tratadas. Então, a questão do trânsito vai muito além de se pensar apenas na multa. A gente tem que pensar na preservação da vida. Esse é o ideal. Tá, já, Renato. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o Câmara Notícia de hoje. A gente se vê semana que vem.